Eu sou Jean, para quem não me conhece, tá? Trabalho lá na Secretaria de Gestão, junto da Núbia, no treinamento. E antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos vocês no nosso evento, que iniciou semana passada, e hoje a gente dá continuidade a esse nosso ciclo de palestras para tratar do nosso novo CPC. Está na pauta hoje, e agradeço desde já a disponibilidade do Vitor, que vai tratar hoje sobre o tema tutela provisória com a gente. Ele começa falando e depois a gente abre um momento para quem quiser debater, quem quiser fazer algum questionamento, tá? Eu só lembro e peço encarecidamente para quem tiver alguma pergunta, que levante a mão, que a gente possa seguir com o microfone, para que quem está em casa, quem está no trabalho visualizando pela plataforma OEAD possa estar ouvindo a pergunta, tá? Então a gente tem aí 45 minutos, 1 hora com o Vitor, e depois entra o nosso amigo Sidney para tratar do tema as repercussões do novo CPC no regimento interno do TJPA. Mais uma vez, obrigado a todos pelo comparecimento, e Vitor, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Tá. Eu acho que a maioria das pessoas aqui eu conheço de vista daqui do 2º grau. Eu não tenho certeza se todo mundo é daqui. Mas que bom que a gente está vendo o pessoal daqui do 2º grau participando. Não sei, na plataforma EAD, eu me imagino também que esteja bastante gente do 1º grau. E eu me chamo Vitor Mauésio, eu sou assessor do gabinete do desembargador Constantino. E ele me propôs que viesse falar um pouco sobre algum tema do novo CPC, considerando que eu também participei da comissão do regimento, e embora hoje eu vá falar de tutela provisória que não tem muito a ver com o novo regimento, é um tema do novo CPC e é um tema que sofreu algumas alterações, na verdade consideráveis, alterações, e eu me propus a falar disso quando ele me pediu que eu viesse conversar com vocês. Mas de antemão, isso aqui na verdade é mais do que uma palestra, é mais uma conversa que a gente tem que, até porque eu não posso definir nada, é muito incipiente falar que qualquer conclusão que se dê aqui é peremptória em relação às conclusões jurisprudenciais que podem vir e até mesmo as construções doutrinárias que ainda vão vir. O CPC é muito novo, ainda tem muita coisa em debate e é muito complicado falar alguma coisa de forma definitiva. Eu vou falar primeiro a primeira coisa que eu queria acentuar foi que exatamente as tutelas provisórias, ela sofreu uma grande alteração. A história da tutela provisória, ela não é uma história tão longe assim, não precisa ir tão longe para a gente descobrir o que era a tutela provisória. A tutela provisória, ela inicialmente era determinada com a tutela cautelar, que era um único instrumento para satisfazer, não satisfazer, mas para prover de início uma tutela que trouxesse ao autor alguma segurança do resultado prático do processo. O CPC de 73, inicialmente ele só previa a tutela cautelar. Em 94, antes disso, na verdade, alguns pedidos começaram a se produzir numa chamada doutrina da tutela cautelar satisfativa, que visava já garantir ao autor que ele tivesse a obtenção do bem que ele pretendia desde o início do processo. Em 94 veio a alteração no Código de Processo Civil que trouxe a tutela antecipada. A gente utiliza a tutela antecipada muito como um nome específico de um modo de tutela. Mas, na verdade, a tutela antecipada é um método, é uma forma de efetivação de um provimento jurisdicional. Por que é uma forma? Porque a diferença, basicamente, entre a tutela cautelar e a tutela provisória está no sentido da satisfatividade. A tutela cautelar não tem a satisfatividade que a tutela antecipada vai ter. Isso acontece por quê? Porque a tutela cautelar tem justamente a natureza conservativa. Ela assegura o direito
para que ele seja cumprido ao final do processo. De modo diferente, a tutela antecipada faz o inverso. Ela antecipa os efeitos da decisão para já garantir que no final isso seja mantido. Então, a grande mudança que em 94 teve foi de se conceber uma tutela provisória, ou seja, um provimento jurisdicional não definitivo, mas que provesse de imediato ao autor o bem que ele pretendia, o objeto do processo. E muita gente defendeu que essa era um provimento que determinava que a base justamente de diferenciação era a satisfatividade. Com o novo CPC, a técnica da tutela provisória foi aprofundada e foi, de certa forma, melhorada. Porque agora se prevê uma forma de tutela de urgência e uma forma de tutela de evidência, separaram os conceitos, e dentro de tutela de urgência se colocou a tutela cautelar e a antecipação de tutela, que continua tendo o aspecto da satisfatividade. Então, hoje, com o novo CPC, se a gente for considerar verdadeiramente, existem 3 tutelas. A tutela, que é a tutela cautelar, a tutela satisfativa, que é a forma da antecipação de tutela, e a tutela de evidência. Qual é a característica comum de todas as tutelas? A característica comum é que elas são feitas com base numa cognição sumária. Ou seja, isso quer dizer que não há aprofundamento, não há cognição exauriente, porque a cognição exauriente é comum da sentença. Se for para provimento jurisdicional efetivo, definitivo, a cognição será exauriente e será lá no fim do processo, no primeiro grau. Então, a tutela provisória, o principal aspecto dela é esse. É ser uma tutela que se dá sem um aprofundamento dos elementos que vão ser colocados no processo. Isso é óbvio. Até porque ela é geralmente dada no início do processo e sem o aprofundamento que se espera numa tutela definitiva. O que os doutrinadores dizem que há um limite vertical de aprofundamento. O julgador, na hora de definir uma tutela provisória, ele olha para ela apenas dentro dos limites, dos requisitos que recomendam ela, que seria a probabilidade do direito, baseado no fumus boni iuris, e esse é o principal aspecto. Até por essa cognição ser sumária, ou seja, uma cognição não exauriente, vem o outro atributo dela, que é a precariedade, ou que outras pessoas também chamam de provisoriedade. É uma tutela que ela dura enquanto o estado das coisas estão assim. Se houver uma mudança de fato no processo ou uma nova circunstância que altere o estado das coisas, ela é revogável. E o novo CPC traz essa possibilidade de se revogar ela desde que haja uma fundamentação, claro, mas desde que haja essa alteração no panorama do processo, no panorama fático do processo. Mas enquanto não há essa alteração, recomenda-se que ela seja mantida, até porque não é legítimo, não parece adequado que o juiz mude de posicionamentos durante o processo, ou conforme mude o juiz, mude os posicionamentos. A ideia é que a tutela provisória ela deve ser mantida. Se for concedida, ela deve ser mantida. Mas se a mudança que justifica a sua revogação ou sua modificação, ela deveria só nessa ser alterada. O requisito básico vem do novo processo civil. O requisito básico vai ser a probabilidade do direito, considerando naquela máxima já do fumus boni iuris. Por que eu estou dizendo agora que esse é o requisito básico? Porque antigamente havia uma diferenciação entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela. Dizia-se que na tutela cautelar precisava do fumus boni iuris e do periculum in mora. E que na antecipação de tutela
era a verossimilhança do direito baseada na prova inequívoca do direito e no risco, na grave lesão ou risco de difícil reparação do dano, que eram como considerados pela doutrina meios de aprimoramento tanto do periculum in mora quanto do fumus boniuris. O que se falava antigamente era que a densidade do fumus boniuris para a tutela cautelar era menor, enquanto que na tutela antecipada isso era maior. Ou seja, até se brincava com a situação de que na tutela antecipada precisava de um fumus mais forte para ser concedido, porque precisava de uma prova equívoca e da verossimilhança do direito. Enquanto que na tutela cautelar, somente no fumus boniuris, unicamente como uma possibilidade de se conseguir aquela tutela ao final do processo. Então, havia essa diferenciação de grau do fumus boniuris para separar o que era cautelar e o que era antecipada. Hoje isso já não há mais. Hoje a probabilidade do direito é um único requisito tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada. E isso também vai se estender à tutela de evidência. Em todas elas, esse vai ser o requisito básico. O autor vai ter que demonstrar que aquilo é um provimento possível, é um provimento que ele possa ter. O artigo diz em elementos, só que ele não define quais são os elementos que vão consubstanciar essa probabilidade do direito. A probabilidade do direito pode vir apenas da narrativa dele. Por exemplo, numa situação que é muito comum até aqui no primeiro grau e aqui também, situação de fornecimento de medicamento. Geralmente vem com pedido de tutela. Geralmente vem com esse pedido de tutela. E a parte vai na Defensoria Pública e o defensor público, que óbvio, com todo respeito ao trabalho dele, ele tem um tempo dele, ele tem muita demanda. Ele não é o advogado normal. Então, ele faz as ações dele baseada muito mais numa prova que a parte trouxe, às vezes, de um médico que a gente não sabe se é perito naquela situação, naquela doença ou naquela necessidade do medicamento, e junta um atestado ou um laudo que para ele é o suficiente e indica que a ação vem acompanhada dos documentos pessoais do autor e a laudo. E isso já serviria para definir a probabilidade do direito. A narrativa dele, apresentada com base nesses documentos, já serviria para a tutela provisória. E o que acontecia, na verdade? Não se investigava muito, e aí a grande era a preocupação dos procuradores do Estado, porque vinham e contradiziam, olha, esse não é um perito na situação, ou então é necessário uma perícia, além daquelas outras teses de reserva do possível, de outros argumentos que eles poderiam trazer. Esse era um argumento que eles batiam e falavam, isso não é prova inequívoca do direito. Então não caberia a tutela antecipada. Agora, parece que o Código deu uma amenizada nesses requisitos e igualou tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada essa probabilidade do direito, considerando só, inclusive, a narrativa do autor. Lógico que ele vai a documentos, isso é importante até para a ação que ele junte documentos para comprovar o que ele precisa. Mas hoje o Código, de certa forma, deu um posicionamento menos rigoroso quanto à necessidade de se estabelecer uma probabilidade do direito tão forte quanto era na tutela antecipada. Muito embora, assim, na maioria dos casos, os juízes já aplicavam a tutela antecipada mesmo nesses casos. Então, esse seria o requisito básico, fumus boniuris, para todas as tutelas, seja a tutela de evidência, seja a tutela cautelar e seja a antecipação de tutela. Dentro desses requisitos básicos, alteram-se apenas o fundamento. O fundamento é que vai determinar qual é a tutela que o autor merece, qual é a tutela que é adequada ao autor. E o fundamento são dois, a urgência e a evidência.
A urgência vai continuar com a máxima do periculum in mora e do fumus boniuris. São os dois requisitos, tanto para a tutela cautelar, quanto para a antecipação de tutela. E a urgência vai ser uma tutela que, de certa forma, já existia no Código Antigo. O sexto ele já estabelecia uma forma de tutela, mas essa tutela foi ampliada. As hipóteses de cabimento da tutela elas foram ampliadas significativamente no novo Código. A tutela de urgência, como eu falei para vocês, ela vai se dividir em tutela cautelar e antecipação de tutela. A antecipação de tutela ela é considerada aquela ideia de satisfatividade. Só que a antecipação é uma forma, é uma técnica, como eu já tinha falado, é uma técnica de conseguir o provimento judicial ou o bem que a gente necessita no processo. A tutela de urgência agora está no artigo 300. E no artigo 300, como eu já tinha falado, ele fixa os mesmos requisitos tanto para cautelar quanto para antecipação de tutela. O que vai ser propício para que os juízes possam fazer, inclusive, a fungibilidade entre as duas. Muitas das vezes acontecia. Chegava o pedido do autor e a gente ficava numa situação de que aquilo era uma tutela, que aquele era um pedido satisfativo, porque já queria desde agora, mas que ele não tinha as razões de pedir para isso. Ou que ele tinha as razões de pedir para isso, mas fazia um pedido de cautelar. E a jurisprudência defendia que havia essa aplicação. Embora o artigo 273 do antigo Código não tivesse essa expressão, eles emprestavam a ideia de fungibilidade da tutela cautelar, do procedimento de tutela cautelar. No antigo Código, a antecipação de tutela estava definida unicamente no artigo 273, enquanto que o procedimento, todos os procedimentos e todas as espécies de tutela cautelar estavam em 94 artigos específicos. Então havia, e como há hoje, um procedimento próprio para o sequestro, um procedimento próprio para o arresto, para a adjudicação de outro bem. Todos esses procedimentos, na verdade, eram fungíveis entre eles, mas não havia essa ideia pelo menos legalmente, não havia essa ideia de se estabelecer essa fungibilidade para a tutela antecipada. A jurisprudência foi amenizando isso e dizendo que se o juiz entendesse que o provimento adequado seria uma antecipação de tutela ao invés de tutela cautelar, ele poderia fazê-lo. E foi se impregnando a ideia de fungibilidade entre cautelar e tutela antecipada. Hoje, isso vem previsto expressamente. Como? A ideia era justamente, na verdade está certo o teu posicionamento. Tá. Não, então se eu pedir, mas na verdade no dia que o provimento que era necessário uma tutela cautelar, eu poderia fazer. A ideia, menos se eu posso mais, eu posso menos. Era essa a ideia, era basicamente essa ideia. O Código fez uma equiparação na fungibilidade para as duas. Ele estabeleceu que há uma fungibilidade de mão dupla. Que no caso, até a são mesmo conceder tanto uma tutela antecipada quanto uma tutela cautelar.
basta que eu esteja adstrito ao pedido do autor. Porque muitas vezes a fungibilidade não pode estar o princípio da adstrição. Eu tenho o princípio do que o autor, ao pedido do autor. Então, embora um pedido de proteção e fundamente com num direito próprio de obtenção própria do direito, se eu entender que é possível desde já dar uma tutela antecipada, é possível que se dê. Hoje com o novo código, essa possibilidade é verificável. Os fatos os atributos delas, como eu já falei, essencialmente o método dela é que a cautelar é conservativa, ou seja, como ele mesmo falou, depois usufruir desse direito. Enquanto que na tutela antecipada eu já satisfaço o direito desde já. Um requisito que continua no código, que já tinha no anterior e continua no novo código, é a não possibilidade de irreversibilidade da medida da tutela antecipada. Isso continua somente para a tutela antecipada. Ou seja, não se dá tutela antecipada no caso da medida ser irreversível, se tornar irreversível. Essa é uma questão que ainda na jurisprudência era mitigada. A jurisprudência vinha dizendo que em alguns casos, mesmo que fosse um pedido de tutela antecipada e que a fosse irreversível, seria concedê-la diante da necessidade do bem que se objetivava, ou do direito que se objetivava. Recentemente teve um posicionamento do STJ quanto a isso, e num caso que eu até entendo que é discutível, porque foi num caso previdenciário em que, em tese, o pedido de tutela antecipada não era necessário. O juiz poderia dar o pedido de tutela antecipada de ofício. A tutela de antecipada poderia ser concedida de ofício pelo juiz. E aí, o juiz concedeu, sem a parte ter pedido, e depois da mudança no tribunal, o processo foi alterado, ou seja, ele tinha concedido, tinha dado a procedência da ação, e quando foi para o tribunal segundo grau, e aí veio a necessidade de responsabilidade civil pela concessão e pela efetivação da tutela antecipada que tinha sido dada anteriormente, mesmo que o autor não tenha tido pedido. E que nesse caso, mesmo que não tenha pedido, ele deve ficar com o ônus da efetivação da tutela antecipada. Ou seja, mesmo que não tenha feito um pedido expresso de tutela antecipada e o juiz tenha concedido de ofício, acaso no futuro essa tutela foi alterada, o autor ficaria responsável pelos danos que a efetivação dessa tutela antecipada causou ao réu. De forma de investigação de culpa. Essa responsabilidade continua no novo código, isso não alterou. Isso ainda está previsto no novo código. E está previsto agora em hipóteses mais claras, que estabelecem no 302 quais são as hipóteses que vai haver responsabilidade. São basicamente quando a sentença for desfavorável, ou quando for obtida uma tutela antecipada antecedente e o autor não promover a citação do réu, ou quando eficácia em qualquer hipótese legal, ou quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição. Então, essa responsabilidade, a tutela antecipada, ela seguia a teoria do risco-proveito, que é justamente para justificar a responsabilidade civil em decorrência da efetivação dela. Se eu tinha, desde já, um provimento judicional que me garantia a utilização, do direito já, eu dei o risco pela alteração do panorama, ou seja, pela eventual reforma dessa decisão ou de uma sentença de improcedência que venha a cassar essa tutela antecipada. Se qualquer dano em relação a minha tutela antecipada, eu deveria arcar com os ônus desse dano.
Os procedimentos da tutela antecipada e da tutela de urgência são iguais, ainda permanecem iguais, não ao novo código, mas iguais para a tutela cautelar e para a antecipação de tutela. O ensino normal é aquele dado no decorrer do processo. É uma tutela que pode ser pedida tanto a cautelar e tanto a antecipação de tutela. A única diferença é que eu não preciso de um processo cautelar autônomo agora. Ele pode ser um processo nos mesmos autos. Não há necessidade de um procedimento cautelar específico para assegurar um bem que está já sendo discutido no outro processo. Ele vai ser feito no mesmo processo. E a inovação foi que se conceda tutela antecipada em caráter antecedente, que é o que vem disposto no artigo 303 do novo Código. Quando vai ocorrer uma hipótese de antecipação de tutela de forma, ou seja, sem que haja já um processo. Nesse específico caso, o que acontece é que o autor vai demonstrar, numa petição simples até, que os requisitos da tutela de urgência, na forma da tutela antecipada, e vai pedir para que desde já seja dado um provimento, para que depois ele entre com a ação principal, e aí se discuta lá na ação principal quem é que tem o direito sobre ele. Mas o autor já entra com uma ação, que seria uma ação pessoal, para definir que ele já faz jus a essa antecipação de tutela. A ação, em tese, seria o procedimento, em tese, só seria para isso, para definir que o autor desde já, deve ser garantido a antecipação de tutela. A poder temporânea a ação, que não dá para ele esperar para propor uma ação com todos os documentos ou com todos os elementos de prova que ele acha capaz, que ele acha necessário. Então, ele entra com uma petição mais simplificada, pedindo que isso seja assegurado para ele uma tutela antecipada. O 303 estabelece que essa urgência tem que ser contemporânea. Ou seja, é uma qualificação da urgência para determinar que naquele caso, isso lógico, vai depender da subjetividade do juiz, mas naquele caso, ele já antecipado os efeitos da tutela definitiva, mesmo que não tenha uma ação de uma ação principal correndo. Essa foi a grande inovação em relação à tutela antecipada de forma antecedente. Foi um procedimento antecedente para essa tutela, que não existia no código anterior, só para a tutela cautelar, que eram as tutelas cautelares preparatórias, mas que no novo código vem se ampliando também para antecipação de tutela. E essa forma, ela vai ter uma outra característica que a rigor vem trazer um distintivo para ela um pouco mais, digamos, enquanto provimento jurisdicional. Porque essa tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ela pode vir a sofrer uma estabilização. A estabilização, como está aí, ela só, em tese, o código só estabeleceu para a tutela antecipada da forma antecedente. A doutrina já vem divergindo a respeito sobre a possibilidade de uma tutela antecedente também se tornar, sobre uma tutela cautelar, uma tutela de evidência se tornar estável. Por quê? Porque tanto a tutela de evidência quanto a antecipação de tutela, elas têm o mesmo caráter, elas são satisfativas. Então, pode se cogitar de que a tutela de evidência pode ser também estabilizada no processo. Só que isso ainda é uma divergência doutrinária. Há autores que entendem que isso é possível e há autores que não consideram essa possibilidade. Até porque, depois a gente vai ver, a tutela de evidência,
ela não existe uma forma antecedente dela. Ela só pode ser dada dentro de um processo principal. Já tem autores que dizem que isso não seria um empecilho. Bastaria que se entendesse de uma interpretação ampliativa a considerar que ela também pode ser dada de forma antecedente. Mas, por ter um rol em tese fechado à tutela de evidência, não seria possível que se colocasse ela num procedimento antecedente. Mas é possível que ela possa ser estabilizada. A reversão da estabilidade, ela pode ocorrer, ela deve ocorrer no prazo de 2 anos. Depois da tutela, a antecipação de tutela, depois concedida, se não houver, e o artigo, se não houver recurso, a tutela antecipada se tornaria estável. E a estabilidade só poderia ser reformada ou revista dentro de 2 anos por uma ação própria. A questão sobre a necessidade de recurso também é discutida na doutrina. Muita gente diz que, embora eu tenha expressamente se manifestado sobre o termo recurso, a interpretação que tem que ser dada a esse artigo é no sentido de que fosse qualquer forma de impugnação. Ou seja, qualquer meio que o réu impugnasse aquela decisão já seria suficiente para evitar que a tutela antecipada se estabilizasse, que a medida dada em tutela antecipada se tornasse estável e que só pudesse ser feita por uma ação autônoma dentro dos 2 anos. Muita gente fala que essa é uma questão que ainda vai ser definida pela jurisprudência, porque não se tem parâmetros para considerar. A ideia foi, se eu exijo que só através de recurso possa ser retirada essa estabilidade, possa ser evitada essa estabilidade da tutela antecipada, eu estou fomentando que as partes recorram das decisões, o que não parece ser um dos motivos do novo Código. A ideia do novo Código era tentar minimizar o número de recursos e tentar mitigar ao máximo a interposição de recursos para os tribunais. Então, se a ideia é essa, como é que eu vou exigir que para um fenômeno processual, para evitar que um fenômeno processual ocorra, eu necessariamente preciso de um recurso? Eu não posso pensar numa outra forma de impugnação. Eu não posso peticionar diretamente ao juiz falando, olha, essa situação, eu até concordo com a tutela antecipada, mas eu não quero que ela se estabilize porque eu ainda vou discutir no processo principal ela. Então, se é o caso de dar uma interpretação de fato ampliativa para esse caso, para entender-se que qualquer impugnação à decisão que concede a tutela antecipada antecedente seria suficiente para afastar a possibilidade de estabilização dessa tutela. Mas se não interposto nada, se o réu não interpor nenhum recurso e não se manifestar de nenhuma forma impugnando essa decisão, ela se tornará estável. E ela se tornando estável, o prazo para rever essa estabilização, ele é de 2 anos, e numa ação própria. Ou seja, qualquer uma das partes, inclusive, poderá pedir para o mesmo juiz que concedeu a tutela antecipada e está estável, que essa tutela seja alterada ou modificada, ou seja até confirmada, para que se torne um provimento de mérito definitivo. Esse prazo é de 2 anos, e aí a doutrina vem, e depois? O próprio Código fala que isso não é uma coisa julgada. Ele fala e diferencia isso. A tutela antecipada estável não se iguala, não é sinônimo de coisa julgada. Então ela não faria coisa julgada. Só que se passar dos 2 anos e não for interposto a ação autônoma, que é para rever essa estabilização da tutela antecipada, pensa-se só a única forma que teria, ou seria uma ação rescisória,
ou, quem sabe, numa hipótese muito específica de uma querela nullitate. Mas, sobre a rescisória, o fundamento básico para a ação rescisória é que tenha havido coisa julgada. E a tutela antecipada estabilizada, ela não faz coisa julgada. Então, a doutrina vem divergindo muito nesse ponto sobre o cabimento ou não de ação rescisória. No Fórum Permanente de Processualistas Civis, foi feito um enunciado dizendo que não cabe ação rescisória. E, por coincidência, também no enunciados do EFAM, também foi considerado que não caberia ação rescisória para a decisão que se tornou estável. Mas alguns doutrinadores vêm dizendo que é possível, considerando uma interpretação também ampliativa do artigo 966, parágrafo 2º do novo Código, que diz sobre a possibilidade de ação rescisória quando não couber mais nenhum recurso e da decisão não couber mais nenhum recurso e for uma decisão que não tenha julgamento de mérito, apesar de que a decisão de tutela antecipada tem um mérito. Agora, a tutela de evidência. A tutela de evidência, ela veio, de certa forma, encabeçada pelo ministro Luiz Fux. Ele já tinha um trabalho doutrinário a respeito dessa tutela de evidência anterior ao Código. E ao que tudo indica, quando ele se tornou presidente da comissão do anteprojeto, ele resolveu prover essa possibilidade de tutela de evidência de uma forma mais ampliada. Como eu disse no início, a tutela de evidência, de alguma forma, ela poderia ser colocada, encaixada num código anterior, no artigo 273, parágrafo 6º, que determinava a possibilidade de pedidos incontroversos, o juiz desde já tutelar quando o réu não controvertesse o pedido. Mas agora, de certa forma ampliada e com umas possibilidades considerando a ideia de precedentes judiciais. A tutela de evidência, ela não necessita do perigo. Por isso que o único fundamento para as tutelas provisórias é o fumus boniuris, porque a tutela de evidência, ela não há necessidade de periculum in mora. Ela se forma pela simples probabilidade do direito somada às hipóteses que estão nos incisos do artigo 311, que são essas daí. Quando abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório da parte, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Isso é possível que aconteça com muita frequência até. Em se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental. Isso vai ser um requisito que vai acontecer em todas as tutelas de evidência, nas hipóteses de tutela de evidência, a necessidade de prova documental. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. A principal divergência doutrinária está nesse inciso 4º, porque o que vai ser uma dúvida razoável? Como vai se estabelecer o réu podendo fixar uma dúvida razoável? Então, de certa forma, ficará a critério do julgador estabelecer se a hipótese do inciso 4º cabe no caso concreto. Ele fará de cara, ainda que numa cognição sumária, análise das provas de uma forma um pouco mais intensa do que o normal. Bom, gente, são essas as básicas informações que eu tinha a respeito da tutela provisória. Muita coisa foi alterada, mas muita coisa ainda vai ser definida. Não há como determinar agora como vão ser os institutos ou como eles vão ser aplicados. Eu falei muito de forma ampliada, de interpretação ampliativa, mas a verdade é que nem tudo vai poder ser aplicado de forma tão ampliada assim. Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão.
Nenhuma dúvida, gente, está tudo legal. Estou mais uma vez agradecendo ao Vitor, tá? Muito obrigado por ter vindo, uma excelente palestra. E a gente bebe uma aguinha, um cafezinho e já continua com o Sidney, tá? Muito obrigado. Boa tarde de novo, gente. Vamos dando continuidade, então, ao nosso ciclo de palestras. E agora eu agradeço aqui a presença do nosso amigo Sidney, que vai falar com vocês sobre o novo CPC e a repercussão no regimento interno do tribunal. Muito obrigado, Sidney. Boa tarde a todos. O nosso tema, né, o novo CPC e a repercussão no regimento interno, pelo que vocês, eu creio que todos aqui já perceberam, é um tema que não tem, né, muita bibliografia a respeito, né, e quero aqui expressar, em nome da coordenadoria, né, de gestão de pessoais, a honra de estar aqui com vocês, de compartilhar esse momento, de ver aqui, né, diletos colegas que já trabalharam comigo, e com essa experiência, né, de atuar precisamente no segundo grau, já vai 14 anos, né, Camila, né, e o objetivo é mais esse, não é esgotar o tema porque não tem como, né, começar pelo tempo, mas a gente aqui, né, refletir um pouco, né, sobre esse novo CPC, a interno, principalmente da questão recursal. Já tivemos palestras aqui, eu acho que foi o Nicolas, né, já o César, o Vitor. O interessante disso, né, que não é assim, o novo CPC ele não é assim um bicho de 7 cabeças, né, né, que a jurisprudência e a doutrina já não vinham colocando, né, diante de nós. Então, muitas posições doutrinárias também, não sei se tem advogado aqui, que muitos advogados e magistrados, né, enfim, vamos lá. Cadê o meu amigo aqui? Só passar, né? Só me ajude aqui, né? É aí, né? Tá bom. Então, primeiramente, a gente vai primeiro aqui tratar, né, de uma forma bem sucinta, você, né, tem uma recursão. Recursos, né? 15 dias úteis, né, exceção e recursos. Quando não vinha essa procuração, né, mas o objetivo, na verdade, tanto da ação como do recurso, o que é? A efetiva prestação jurisdicional. Infelizmente, essa crise do judiciário que nós passávamos, com esse excesso de demandas, né, na pesquisa do Mídio Salomão, chegava a falar de 30 milhões de demandas. A doutrinadora Teresa Arruda, ela fala que chegava a 100 milhões de demandas, mas que realmente estava ficando uma situação meio periclitante se trabalhar, né, com a prestação judiciária, tanto no primeiro, juiz, aqui deve ter juiz de primeiro grau, tem magistrados aqui, como no segundo grau. E eu lembro, aqui fazendo uma reminiscência, que antes o gabinete dos desembargadores era formado por dois ou três, né, Camila, eram assessores, e conseguia se levar, né, a demanda de recursos. Depois aumentou para 3 assessores, veio o coordenador, chegou, e hoje em dia estava uma situação
que você não tinha condições, né, na função de coadjuvar, de auxiliar o desembargador, dar conta daquela demanda, como tem. Quem trabalha sabe disso, não é verdade? Então, realmente, essas medidas foram cruciais, né, para que houvesse realmente uma celeridade processual. A questão do novo CPC, ele trata principalmente da celeridade e da segurança jurídica, né? Para quem? Para o juiz? Não, para o jurisdicionado, né? Ele saber por que aquela decisão, ele ter entendimento, ele saber, ele chegar, não, essa decisão, o fundamento dessa decisão e a razão daquela decisão, que nós vamos ver mais na frente. A possibilidade de desconsideração de vícios, a lista de ordem cronológica, artigo 12, né, eu estava lendo o regimento interno, deixou nessa base, né, do artigo 12. Quem tem aí, só para ler aqui o CPC rapidinho, o artigo 12. Quem tem o artigo aí, por favor, o artigo 12, podia ler, por gentileza, quem tem o CPC? Alguém trouxe o CPC? Obrigado, meu amigo. Vamos lá, rapidinho. Diz assim, artigo 12, evito 10. Cadê, Vitor, aqui esse teu? A CPC 2. Primeiro, segundo, vai pular para 17. É do novo. Ah, tá lá para trás. Rapaz. Tá. Então diz assim: os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então são esta lista cronológica. A questão é, essa ordem cronológica, como é que vai ser estipulado? É cada gabinete, né? O regimento interno, então ele deixou, né, à disposição de que cada juiz e cada desembargador, no caso, né, gerencie essa ordem cronológica. Essa lista de processo, após julgamento, deverá ser permanente consultor público em cartório. Estão excluídos da regra, aí tem uma regra vários itens de exceção a essa regra da lista cronológica, né? Sentenças proferidas em audiência, julgamentos de processo em bloco, julgamentos de recurso repetitivo, decisões proferidas com base no artigo 485 e 90D, julgamento de desembarque de declaração e julgamento de agravo interno. Então não segue essa lista cronológica, que também tem de ser previsto nos regimentos internos. Ok? Também tratou de uma das mudanças, a prevenção do relator, né, para os recursos, tanto para o recurso 930... Só um momentinho aqui, porque acho importante ler. O artigo 930. Vou te agradecer dela assim. Oh, obrigado, meu amigo. Fala assim: face à distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observar a alternatividade à publicidade. E aqui, 931, distribuições serão... Não é isso aqui, acho que coloquei errado aqui. O que eu queria colocar da prevenção do relator é o seguinte. Pontual é o seguinte, que antes havia grande problema em relação a essa questão de prevenção dos recursos para o relator. Se ele era prevento ou não era prevento, e era uma discussão, né, quem sabe ia, né, voltava para a vice-presidência o recurso, e vinha uma decisão da vice-presidência, né, aquele recurso, e a gente quer tomar aqui também, o objetivo aqui, analisar de uma forma pragmática, uma forma prática, né, o regimento interno. E o que acontecia era super problemático. Eu lembro que a gente trabalhava com desembargadores que às vezes ele não se julgava prevento, e o outro também não se julgava prevento, ia para vice-presidência, e era aquele samba do crioulo doido,
né? Até a vice-presidência dizer. E às vezes era divergente a decisão da vice-presidência. Ela entendia que era prevento num caso, um determinado caso, desembargador, e aquele desembargador depois chegava, não, mas o fulano ele não foi prevento num caso, e era uma confusão, né? Via de regra no decorrer do Código 73. Não estou me referindo a administração nenhuma, tá? Fique bem claro isso. Olha, disse que essa administração vai dar uma confusão, não. Tá? No decorrer do Código 73, havia isso porque o próprio Código e o regimento interno não tinham uma regra definida a respeito da prevenção. Então, achei muito importante essa regra no novo CPC e como foi abordado no regimento interno, né, quando diz que os casos de dúvidas, né, entre relator e entre órgãos fracionários, será decidido pelo órgão que o regimento interno prevê, que no caso foi o Tribunal Pleno, salvo engano. Não é isso? Tribunal Pleno? É isso? Sim ou não? Quem responder vai ganhar um ponto. Foi o Tribunal Pleno, foi o Tribunal Pleno, né? Agora, achei interessante que uma questão que poderia surgir um debate. Depois eu vejo no regimento interno qual o artigo, tá? Colocou que essa dúvida, né, no caso, dirimida pelo Tribunal Pleno, ela seria numa forma de consulta, mas teria força vinculativa. Aí a questão consulta, ela pode ter força vinculativa ou não? Né? Não seria uma decisão? Enfim, eu estou deixando aqui no ar. Por quê? Porque tanto o novo CPC como o regimento interno, nessa caminhada, ainda tem muita coisa a se discutir pela doutrina de escola. Aí os doutrinadores estão debatendo já desde, né, de quando era anteprojeto, a mesma coisa. Mais importante que já foi lançada uma base no Tribunal de Justiça do Estado, já tem algo para a gente trabalhar. Daqui para frente é aperfeiçoar. Isso que é importante, a gente vai aperfeiçoando, nada sai perfeito. Né? Que bom que tem essa oportunidade, que bom que vocês estão aqui, né, para justamente refletir sobre isso e aquilo que pode ser aprimorado. Né? Então, quem é que ganha? Todos nós, né, no caso, desde os magistrados, né, que tem a função principal jurisdicional, e aqueles que estão auxiliando, tanto na atividade fim como na atividade meio e servidores. Ok? Deixa eu passar aqui, ai meu Deus. Pronto. Aí aqui vamos falar aqui brevemente, né? Controla meu horário aí, por favor, tá? Só para processo de competência, onde eu quero chegar realmente, processo de competência originária dos tribunais. Aí que trata do incidente de arguição de inconstitucionalidade, da ação rescisória, do incidente de resolução de demandas repetitivas, foi tratado aqui, né? Acho que foi tratado. Então não vou falar muito sobre isso. E sobre a reclamação. Vamos lá. Então, do incidente de arguição de inconstitucionalidade, né, o que a gente poderia destacar, né, além das alterações que já existiam, uma mudança substancial, que é do artigo 948 caput, que fala da necessária oitiva do Ministério Público e das partes antes da submissão da questão ao órgão fracionário respectivo, o que não existia. Né? Então, ouvir as partes antes de submeter ao órgão fracionário. Já vinha, né, o relator já pegava, se ele entendia que havia questão de constitucionalidade a ser discutida, ele colocava no órgão fracionário em mesa, se já não houvesse decisão do Supremo, né, e decidia. Decidindo que havia inconstitucionalidade, né, como questão prejudicial, nós colocávamos, né, ia para onde? Para o Tribunal Pleno. O desembargador mandava para o Tribunal Pleno, o desembargador relator. Tá? Então, esse era o procedimento. Então, isso foi uma mudança bem significativa de dar oportunidade ao Ministério Público e às partes se manifestarem, até para saber se aquela questão realmente é de inconstitucionalidade ou não. Né? Então, bom para as partes, ruim para quem trabalha. Ficou mais um procedimento que se abriu. Deixa eu mudar aqui. Bem, da ação rescisória, o que a gente pode falar? Da ação rescisória, né, o artigo 966 do novo CPC
continua, né, antes, fazendo o cotejo com o CPC de 73, né, atacava em relação à sentença de mérito, passou a ser decisão de mérito. Uma importante colocação foi violar manifestamente norma jurídica, antes era violar disposição de lei. Né? E eu lembro que existia muito essa discussão de disposição de lei, ou seja, tinha de ser a letra da lei. Né? A rescisória está discutindo a letra da lei? Não, na letra da lei é princípio, então não cabe rescisória. Né? Aqui já o leque ampliou, né? Manifestamente norma jurídica. Norma jurídica aí, o que nós podemos entender aí? Né? Não só a letra da lei, o texto, mas também a respeito de princípios e principalmente o que? De súmula ou recurso repetitivo. Não sei se o César falou sobre isso, né? E foi mencionado, o STJ menciona até a questão da sentença rebelde, né? Que vai de encontro às teses, né? As teses jurídicas precedentes já formadas pelos tribunais. Né? Então, o simples fato de uma decisão, imagina no país nosso continental, cujo recurso passou pelos tribunais, né, no caso, vamos dizer, os tribunais locais, até os tribunais superiores, já teve discussão daquela tese jurídica, e o simples fato apenas de, não que não seja o direito do magistrado, mas procura hoje no novo código justamente isso, uniformizar, né, as teses jurídicas, e não se contrariar por contrariar. Então, tem de ter o fundamento, e a rescisória serve para isso também. Ok? Então, também temos aqui, né, obtiver como mudança, novo CPC, obtiver autor, posteriormente ao trânsito julgado, prova nova, surgimento de prova nova depois do trânsito julgado, lá o que? Era só documento novo, diferença, olha, prova e documento. Erro de fato, verificável do exame dos autos, ok? O cabimento, né, antes era só dolo, o dolo e a colusão, foi incluído também a coação e a simulação, né, no cabimento da rescisória. Temos aqui no parágrafo 3º a possibilidade de rescisão parcial, inclusive em capítulos de decisão. Né, aí, essa questão é verificar aonde vai ser essa decisão parcial. Né? É uma discussão que pode surgir a questão do prazo, já que o cabimento é de decisão parcial, não da totalidade da decisão do julgado. Né? Até quando se conta o prazo decadencial, né, para a rescisória. E o parágrafo 4º, né, que trata os atos das disposições de direitos pelas partes, homologados pelo juiz, serão sujeitos à anulação. Então, não cabe mais para invalidar a confissão de existência e transação. Ou seja, não tem mais a ação anulatória. Caminhando aí, nós temos aí também, ainda na rescisória, a questão da legitimidade. A inovação é aquele que não foi ouvido no processo, né, em que sua intervenção era obrigatória, poderia ajuizar a rescisória. Nós temos aí também o artigo 968, né, que fala da limitação do depósito prévio ao valor máximo de até 1.000 salários mínimos. Temos a questão, o prazo aí no 975, que fala no parágrafo 1º, que apesar de decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se no termo final não houver expediente forense. A gente vai dar uma corridinha, porque a gente precisa correr para chegar no regimento interno. O parágrafo 3º, que fala que o termo inicial de terceiro prejudicado do Ministério Público, que não intervém no processo, é da ciência do vício, da simulação e da colusão das partes. Então, ciência do vício. Ok? Temos aqui também o incidente de demanda repetitiva. Quem foi que falou com vocês, tratou? Vocês lembram? Foi o Nicolas, né? Foi ontem, né, o Nicolas. Então aqui eu não vou querer aqui chover no molhado, tá bom? Então vou passar aqui essa parte. Vamos andando para tentar correr um pouco. A reclamação aí, o que tem aí de novo na reclamação, né, a novidade, é aqui, olha, a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, como novidade a garantia de observância da súmula vinculante, né, do IRDR, né, incidente de assunção de competência,
seriam as novidades aí. No caso, cabe, né, a reclamação para todos os tribunais, né, antes era só para o STF, de matéria constitucional, agora é para qualquer tribunal, parágrafo 1º. Cabe, isso que é importante também, o 937, o inciso 6º, parágrafo 3º, cabe a sustentação oral, né, ainda que julgamento de agravo interno. Outra mudança bem substancial, a questão da sustentação oral, as sessões vão se prolongar mais ainda, né, em relação a isso. O regimento interno, ele dispôs sobre isso. O artigo 988, parágrafo 5º, né, isso também que é muito importante, que a reclamação ela não é substitutiva de recurso, ou seja, ela não esgota a instância, né? E ela descabe após o trânsito julgado da decisão reclamada. Ou seja, houve o trânsito julgado, não cabe reclamação. Ok? Isso aí já eram decisões que já existiam no caso do STJ, no STF, desculpa, tem a súmula 734 do STF. Passar aqui, recurso direcionado aos tribunais locais, apelação. Salvo engano, a Alexandra vai falar com vocês amanhã sobre esse tema. E agravo de instrumento, né, vai falar sobre os agravos, é o Walter. Então vamos aqui pular para a nova técnica de julgamento. Tá, isso, aqui, fim dos embargos infringentes. Né? Aí, fim dos embargos infringentes, o que eles chamam de nova técnica de julgamento, lá pelo artigo 942. Aí eu peço aqui a vênia de vocês para ler o artigo, tá ok? Artigo 942. Diz assim o artigo 942. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Ou seja, vamos imaginar um colegiado, né, uma Câmara Civil isolada, são 3 julgadores. Aquele resultado, 2, né, foram para um determinado entendimento e 1, né, foi um entendimento contrário. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Então, não é uma questão, aparentemente, parece simples, mas não é uma questão tão simples assim. Né? Se imaginar de Tribunal de Justiça, quinta Câmara, tem os dias de funcionamento das câmaras. Como é que vai ser isso para chamar esses julgadores? Né? Essa é uma questão a ser pensada, a ser tratada. Né? A forma, vai lá no gabinete do julgador, chama atrás, né, ele para compor, né, a Câmara, para suprir, né, esse resultado divergente. E continuando, diz que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. Lá na frente a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Ou seja, né, vai ter novos julgadores, vamos dizer, em tese, vamos colocar novos julgadores. As partes, elas vão ter direito à sustentação oral diante desses novos julgadores. Então, é algo que a gente tem de pensar, como é que vai ser trabalhado? Já tem o nosso regimento interno, né? Já diz, ele traz, né, esse entendimento, né, do caput do 942, mas na prática, como é que vai ser feito isso? Né? Como é que esses julgadores vêm para cá? Quem é que chama? Na quinta, quem é que vem? Vem da primeira, da segunda, da quarta? Né? Então, como é que vai ser feita essa distribuição? Vamos chegar lá. No nosso regimento interno é o 142, tá bom? No artigo 142, regimento interno.
Parágrafo 1º, sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, escolhendo-se os votos de outros julgadores que porventura compõem o colegiado. Ou seja, nesse parágrafo 1º dá entendimento que pode a sessão, não ser na mesma sessão, pode ser protelada a sessão, se não tiver. Né? E quanto tempo aguarda para se ter esse, né, para se completar? Então, tudo isso aí são questões a ser colocadas, né, a respeito dessa nova técnica de julgamento, né, de uniformização de decisões divergentes. Né? Quem chama assim é o, se não me engano, Daniel Assunção. Prosseguimento automático, a presença de outros julgadores, né, pode julgamento não unânime, sem novas razões ou contra-razões. Né? Aí apelação, aí só que fala que se aplica aqui também aí, a técnica de julgamento, o parágrafo 3º, a técnica de julgamento prevista neste artigo, aplica-se igualmente ação rescisória, aplica-se igualmente ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Nosso regimento interno, qual o órgão de maior composição? Pleno. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento de incidente de assunção de competência e de resolução de demanda repetitiva, de remessa necessária e julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial, logicamente, né? Porque já é a corte de maior composição e não tem como, né, preencher. Tá ok? Correndo aqui. Recursos comuns aos tribunais superiores, o agravo interno, o embargo de declaração. Vamos ver aqui as mudanças, né, substanciais dos dois. No caso do agravo interno, ele teve muitas alterações, né, a partir do artigo 1021, que diz assim, o cabimento contra qualquer decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais. O parágrafo 1º, dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, né? Ou seja, tem de especificar qual é a decisão que está sendo agravada, não de forma genérica, mas específica, os fundamentos da decisão. O parágrafo 2º diz que trata do alargamento substancial do prazo, passou a ser de 5, passou a ser 15 dias. O parágrafo 3º trata da vedação e reprodução de fundamentos da decisão agravada, que aí no caso é a aplicação do princípio da dialeticidade, ou seja, o magistrado ele tem de, né, fundamentar por que aquela decisão, né, e chegou não somente indeferir, mostrando, segundo a jurisprudência, tal, aí indefiro, mas ele tem de passar por um processo de dialeticidade em relação, né, aos fundamentos daquela decisão. O parágrafo 4º, cominação de multa no agravo declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. Interposição de recurso condicional ao depósito prévio, isso foi muito importante, isso no caso. O recurso ele fica condicionado ao depósito, não é mais aquele recurso que, né, de qualquer decisão era agravo interno, né, e chovia agravo interno antes, pelo menos eu espero que, né, com esse depósito prévio da multa, exceção da fazenda pública e do beneficiário da justiça gratuita, né, isso aí venha a melhorar. Nos embargos de declaração. Embargos de declaração. Também teve aí mudanças substanciais, né? Então, os embargos, possibilidade de oposição a qualquer decisão judicial, maior especificação, né, nós vemos dos vícios corrigíveis por meio de embargos, aí temos esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão, ponto a questão sobre a qual deve se pronunciar o juiz de ofício, e corrigir erro material que a doutrina já previa, na verdade, correção de erro material, a jurisprudência já vinha nesse sentido. Aí considera-se como omissa a decisão que, aí, no artigo 1022, parágrafo único, deixar de manifestar sobre tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, olha, uma questão nova aí nos embargos, aplicável ao caso sob julgamento. Incorrer em qualquer das condutas descritas no 489. Dando continuidade,
aí os embargos de declaração, né? Aí diz como o juiz, aqui na verdade 489, parágrafo 1º, diz como o juiz deve julgar, né, os embargos de declaração. Também é uma mudança, né, crucial, muito importante. Né? Não se limitar à indicação, à reprodução, ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou a questão. Né? Dizer, olha, não conhecia dos embargos, né? Ou conhecia, julgava, dava o improvimento dos embargos, mas sem uma fundamentação, né? Sem explicar a relação, né, dos fundamentos, sem entrar nos fundamentos, na verdade. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador. Enfim, né, todos esses incisos aí, mas como é colocado, esses parágrafos também espelha, né, é o espelho de uma boa petição inicial. Significa o quê? Há a obrigação do julgador seguir esses parâmetros, mas também do advogado, na sua petição, seguir esses parâmetros. Ele tem de mostrar a indicação, a reprodução do ato normativo, que nos embargos dele. Ele também ele não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados. Sabe aqueles casos de ações, principalmente de banco, né? O advogado tem vários bancos, aí joga uma petição, né, nos embargos, sem, às vezes, não ter relação com o caso concreto. Você pega embargos que às vezes não tem relação nenhuma com o caso concreto. Continuando lá dos embargos, aí fala de trâmite dos embargos nos tribunais, né? No caso, a inclusão é automática em pauta, caso não sejam apresentados na mesa, na sessão subsequente. Ou seja, se não apresentar na sessão subsequente, pauta, né? Então é uma forma até de transparência, de não surpresa para o advogado, às vezes era extra pauta, né? Quem lembra o agravo interno, o embargo de declaração, e o advogado às vezes não tinha ciência de que ia ser julgado naquela sessão. Então a questão da inclusão em pauta. O julgamento monocrático, quando oposta à decisão unipessoal, isso aí também era entendimento jurisprudencial. Era uma discussão que na época de 73, eu lembro, ficava, mas o julgamento era unipessoal, mas é melhor levar para o colegiado. O relator não pode julgar sozinho, né? Então aí já vem, né, normatizado, né, pelo novo CPC, que o julgamento monocrático ele pode existir no embargo de declaração. Possibilidade de conversão em agravo, quem lembra, né, com a concessão de 5 dias ao embargante para impugnar os fundamentos, aí já há, no caso, aí, essa possibilidade de conversão. A intimação do recorrente para complementar as razões de outro recurso interposto em caso de concessão de efeitos modificativos. Desnecessidade de ratificação de outro recurso quando os embargos forem rejeitados. Era o que a gente chamava de recurso prematuro, né? Entendimento jurisprudencial, o STJ se valia, a gente baseava na decisão do STJ. Ou seja, o cidadão ele entrava com recurso de apelação e embargos de declaração, mas concomitantemente. E os embargos eram rejeitados. Em consequência, a apelação era considerada prematura. Quando, na verdade, né, prematura por ser intempestível, lembra? Quer dizer, o recurso é prematuro por ser intempestivo, quando, na verdade, a apelação ela era tempestiva, muitas vezes. Estava no prazo dela, né, da decisão de 15 dias. Mas isso aí já foi justamente o que vinha se discutindo na doutrina, né, contra essa postura, e foi normatizado. A desnecessidade de ratificação do recurso. Passar aqui esse, tá? O recurso extraordinário especial. Só para falar aqui um pouquinho, recurso extraordinário especial, foi o nosso colega ali, né, que falou um pouco, né? Falaste, não foi, César? Uhum. E aqui umas orientações simulares, onde eu quero chegar na repercussão geral. Foi o César, repercussão não foi, César, que falaste?
Pronto. Vamos aqui abordar um pouquinho disso. O novo papel da jurisprudência dos tribunais superiores. A força vinculante dos precedentes e o julgamento de recursos repetitivos. Então, né, esse novo CPC, ele dá muita ênfase ao que a gente chama de precedente, né? Então, os precedentes aí no caso seriam aqueles julgamentos, né, que seriam utilizados como fundamento de outros julgamentos. Então, a força, uma das modificações, uma das alterações que a gente vê substancial é a questão da teoria dos precedentes, tanto na formação do precedente, né, na alteração e na superação. A grande questão dessa teoria do precedente, que muitos colocam como o precedente à brasileira, não é o common law realmente, né, que é a utilização desses precedentes, e a gente pode colocar isso como uma discussão aqui, que existem ainda muitas súmulas e muitos precedentes, notadamente dos tribunais, né, superiores, STF, STJ, que estão até superados, né, entre eles, né? Então, como é que vai se trabalhar isso, né? Esses precedentes, na questão da superação dos precedentes, na questão da alteração do precedente, e que também é aplicável para os tribunais locais, né? Não somente a questão da formação do precedente, né? Aí a questão, os pontos de contato com o sistema, de qual, né, o novo CPC foi se abeberar, né, e fala da utilização dos seus elementos, a ratio decidendi, né, que é justamente a razão de decidir, que é aquele eixo de fundamentos para decisão, para aquela decisão, né, colegiada. E quando a gente fala de precedente, nós estamos falando de decisão colegiada. Obter dictum, né, que diz respeito justamente não os fundamentos, mas aqueles comentários de passagem que não integram realmente o fundamento da decisão. Isso aí não é novo não para a gente, se a gente for olhar, né, o STF, quando fala da ação, oh meu Deus, a ação declaratória, né, de inconstitucionalidade, a teoria dos motivos determinantes, né? Então aquilo ali é a base, na ação declaratória de inconstitucionalidade, na teoria dos motivos determinantes, é a base para as outras decisões que vêm, né, em relação àquela questão fática. Então, a jurisprudência do precedente adotada no novo CPC, aí olha só como se posiciona a doutrina, né? No caso Humberto Eudoro, ele entende que vai dar mais qualidade ao serviço, proporcionando mais previsibilidade ao jurisdicionado. Marinoni, ele entende a previsibilidade e a efetividade do sistema jurídico medida pela capacidade da garantia. Então é isso que, na verdade, se busca. O que se busca no novo CPC, quando se colocou isso? É justamente a segurança jurídica, né? O jurisdicionado, ele sabe como aquele tribunal vai se comportar, aquele magistrado vai se comportar diante daquela situação que é colocada em julgamento para a atividade jurisdicional. Então, segue esse entendimento que a grande maioria da doutrina entende. Uns colocam e dizem assim, entende que existe aí a convicção pessoal do julgador. Mas a convicção pessoal do julgador, ela não pode se sobrepor, né, aos entendimentos da decisão judicial dos tribunais. Então essa é a grande polêmica. Eu estou falando isso aqui, né, eu estou falando isso que é uma questão polêmica, gente. É uma questão polêmica. Isso não é de hoje, não. Isso vem desde do CPC de 73. Né? O artigo 926 fala das características, né? Dever de uniformidade. Aí vamos lá no 926. Dever de uniformidade. Só um momentinho, por gentileza. Os tribunais, diz assim o 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então fala de estabilidade, de integridade e coerência. Estabilidade é aquilo que foi colocado, a própria segurança jurídica do sistema. A integridade, né? Então existe uma correção sistêmica dos fundamentos. E a coerência é a correlação do julgamento presente com os precedentes passados. Ou seja,
É interessante isso, que você, analisando a jurisprudência dos tribunais, você vê, nessa questão da coerência, como o tribunal adotava uma posição, de que forma aquela posição foi sendo transformada, né? Mas de uma maneira que você vê, que você tenha um entendimento nos fundamentos de aquilo ali, né? Foi não foi uma mudança de colegiado. Porque mudou o colegiado, muda seu entendimento. Não necessariamente isso. Mas que os fundamentos mostram que existe uma coerência de mudança, né? E, por fim, aí, para falar dos precedentes, a eliminação do artigo 131, né, que é a manutenção do princípio do livre convencimento motivado. Aí sim, dessa força vinculante dos precedentes, há necessidade de uma uniformização vertical, né? Os juízes, os tribunais, observando, né, desde o STF, STJ, essa uniformidade dos precedentes. E aí também é outra discussão, se isso é constitucional ou não é, né? Aí cita aqui vamos lá. Opa. Questão aí, se é constitucional ou não é. Aí temos aí Fred Dier, Eduardo de Arrodalvin, né, pela constitucionalidade. Cássio Scarpinella Bueno e Nelson Neri, que entende que é inconstitucional essa necessidade de uniformização vertical. Ou seja, magistrado, tenho de seguir, né, essa questão dos precedentes, das decisões dos tribunais superiores até o juiz singular. Aí aqui os graus de vinculação, que fala o 927, que é outro ponto que a gente vai tentar tomar aqui, né, que é muito importante, que diz assim: os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria do Superior Tribunal de Justiça. Então, ele faz uma diferenciação, a doutrina aqui, nos graus de vinculação da decisão, né, em relação aos precedentes. Fala da vinculação forte, nos casos em que cabe reclamação. Fala em vinculação média, aí cita, por exemplo, os poderes do relator, é uma vinculação média. E uma vinculação fraca, né, que é sem proteção do sistema. No caso aí, seria no artigo 927, seriam os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e o inciso 5º, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então esse aí fala de uma vinculação fraca. Pronto. Por fim, já chegando ao final, nós vamos ver alguns temas relevantes no nosso regimento interno. Né? Foi publicado no Diário de Justiça, agora foi 12 de maio de 2016, e decorrente dessa mudança no novo CPC, primeiro o preparo dos recursos, né? A deserção, necessidade de intimação. Então, isso aí, os ritos formais, é uma das partes que eu falei lá no início, né? Da questão dos vícios formais, em que cabe a sanação, é o preparo dos recursos. A competência da distribuição, é isso aí que eu queria, o artigo 107, né, que quando haver divergência entre os membros, órgãos fracionários, no nosso regimento interno, quem vai dirimir é o Tribunal Pleno, isso é novo, não existia antes. A questão da prevenção do relator, no caso do CPC 930, o artigo 116 e 121, só pedir um momentinho para ler, por gentileza. O 116. Fala assim: a distribuição ou ação do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Olha, então, a prevenção
ela gera para todos os outros recursos, né, vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Então aí é uma prevenção geral. No caso de afastamento do relator, né, a redistribuição mediante requerimento, o artigo 121. Aqui é importante a gente trabalhar com o regimento interno para não ficar uma coisa assim meio vaga, tá? Então o artigo 121 ele fala o seguinte: nas situações o desembargador receberá distribuir prevenção, afastamento do relator. Eu marquei errado aqui. O afastamento do relator diz o seguinte, que se tratando de medida urgente, hoje nós não falamos mais, são as tutelas, acho que foi o Vitor falou, né, tutela de urgência, e no caso de tutela de urgência, e eu esqueci o outro caso, pode ser pedida a redistribuição. Então o que acontecia antes? O relator, o desembargador, ele se afastava e o processo tinha muitas vezes de aguardar o retorno dele, né? Então, eu fico devendo aí a confirmação do artigo que não é o 121, tá? Que pode haver redistribuição mediante requerimento da parte interessada. Isso é uma das inovações do regimento interno muito boa. Da nova sistemática de julgamento, aí aquilo que eu falei, obedecendo a ordem cronológica de processos, né, o julgamento conforme a ordem cronológica de conclusão, pelo menos já tem alguma coisa de objetivo para o advogado, para a parte, em relação, né, ao julgamento dos recursos, né, das ações originárias. Né, então existe uma listagem, não sei se o tribunal já colocou essa listagem, já tem essa listagem? Já? Ótimo. Né, então ele pode acompanhar, né, essa listagem, e tem os casos que, né, vai haver modificação da listagem, que não é o caso aqui de a gente colocar. Os poderes do relator, 932, né, aí a súmula do STJ 568, que trata da jurisprudência dominante, essa questão aí, uma discussão também polêmica, jurisprudência dominante, como é que você pode analisar uma jurisprudência? Vai contar cada jurisprudência para entender que é dominante ou não, né, ou cada turma, né, como vem decidindo. Então são coisas assim que parecem simples, mas não são tão simples assim. Isso não é de hoje não também, a questão de jurisprudência dominante. A vista dos autos pelo desembargador, também foi uma nova regra implantada pelo novo CPC, que o regimento interno já acolheu, né, no artigo 148, 3, diz assim. Quem está marcando meu tempo, por gentileza, aí? Está livre, é? Não, mas não se preocupe não, estou marcando aqui, só para confirmar. 148, 3, diz assim: o julgador que tiver pedido vista restituirá os autos dentro de 10 dias, podendo ser solicitada a prorrogação de prazo por mais 10 dias, ou seja, 20 dias, contados do dia do recebimento, devendo prosseguir o julgamento na primeira sessão subsequente a este prazo, 20 dias. Com a publicação na pauta de julgamento em que for incluído. Não proferido o voto após tal prazo, acima delineado, o julgador ele já está em mora e será substituído através do sistema de computação de dados, na forma deste regimento, requisitados os autos pelo presidente do órgão julgador, após comunicação da secretaria correspondente. Olha, então, há essa possibilidade, sim, né, do julgador, dependendo do caso, ele ser substituído no pedido de vista, ele tem prazo, né? Agora isso, venhamos e convenhamos, né? Pela quantidade de processos, é coisa de louco, né? O julgador vai pensar 10 vezes antes de pedir vista. 1 milhão de vezes. Não é verdade, gente? Na prática, né? Ele vai pedir vista para mim ficar, né, preso aqui a esse artigo, então é uma situação, né, na prática meio... Vamos lá. Vista dos autos do desembargador, inclusão em pauta de julgamento do agravo interno, né, o que já está previsto. Não confundir, continua o agravo regimental, né, a criação regimental. Por quê? Porque não é previsto no CPC, mas também não é verdade. Então tem tribunais que continuam, e no nosso caso. Só que agora, eu acho que no agravo regimental é isso, Vitor, o relatório, o julgador tem direito a voto, que antes era o relatório, né? Achava engraçado, né? Que era, o julgador só apresentava o relatório em sessão. Só que o relatório era um verdadeiro voto, né? Que na decisão tal, eu acolhi assim, aí dá toda a fundamentação, é o relatório.
Era uma forma de... mas era uma forma de mostrar o porquê que ele decidiu dessa forma, né, ok? Então temos aí a sustentação oral, né? No parágrafo 1º do... Isso aqui eu estou falando do nosso regimento interno, hein? A vedação, que segue o novo CPC, o incidente de uniformização de votos, né? A ampliação do colegiado, que já falamos. Intervenção de terceiros, né? Aí a introdução do famoso amicus curiae, né? O CPC traz no artigo 949, por exemplo, estou citando aqui algumas passagens do nosso regimento interno, o 173, parágrafo 2º, o 174, parágrafo 2º e 3º, que é a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a nova sistemática da ação rescisória, que já tratamos, nova sistemática do embargo de declaração, que já foi apresentado, né? Apresentação em mesa em pauta automática na sessão subsequente, se não vai ser por pauta, fungibilidade com agravo interno, que foi também colocado, trata do RESP e do recurso extraordinário também, né, todo o procedimento. No caso, a competência do presidente do tribunal, né, para sobrestamento de recurso em caso de afetação. Aí vamos, recurso de apelação, incidente de assunção de competência, incidente de demandas repetitivas, todo o procedimento, é só chegar lá, isso é letra de lei, né? A reclamação, que agora está em todos os tribunais, ação rescisórias, ok? E aqui nós encerramos essa parte teórica. E podemos abrir aqui para os debates, dúvidas. E eu trouxe como sugestão, né, agora a participação de todos, está aberta, franqueada a palavra a todos, duas coisas que nesse estudo me levaram, né, eu compartilhar com vocês. Então, uma das questões diz respeito, como nós falamos, ao incidente de uniformização de voto. Com essa nova técnica, né, conforme o artigo 942, de que modo será formalizado o prosseguimento automático com a presença de julgador? Né, essa é a questão que a gente deixa, de que forma? Porque a gente está aqui justamente para refletir sobre o novo CPC e a repercussão no regimento interno. Então, o artigo 142, para ficar mais claro, ele diz o seguinte. 142. O julgamento da apelação, só o caput que eu vou ler. Quando o resultado for não unânime, será suspenso, prosseguindo-se apenas com a presença de outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, até então obtido antes da suspensão, assegurado às partes e terceiro o direito de sustentação oral perante os novos julgadores. Vocês perceberam que praticamente, né, e não teria por que não ser diferente, traz, né, a disposição do novo CPC. Aí, se você for ler o parágrafo 1º, fala da continuação do julgamento, participação dos julgadores originais e mais julgadores convocados. Se não for possível a escolha de novos julgadores do mesmo colegiado, serão convocados desembargadores. Eu quero chamar a atenção para vocês para a expressão convocados. Então, o nosso regimento interno, ele só fala assim que serão convocados. Serão convocados. A questão que a gente pode colocar aqui, vocês têm toda a liberdade de se manifestar, de que forma nós poderíamos tratar essa convocação? Seria um ato formal ou um ato informal de ir lá no gabinete, né, bater, com licença, desembargador, bom dia, desembargador, olha, está faltando julgador para uniformizar ali uma divergência, o senhor pode ir lá? Né? Vira a questão prática, isso que eu quero, esse é o eixo essencial de nós estarmos aqui, nesse caso. Como é que o magistrado, né, se você assessorando, você auxiliando e trabalhando mesmo na ajuda para aprimoramento desse regimento interno, poderia colocar essa questão? Né? Então está aberto aqui. Né? De que forma seria essa convocação? Né? Seria informal mesmo? E se o desembargador não quisesse, que isso, não vou desse jeito não. A respeito disso, eu entendo que a convocação desses dois outros jogadores, ela ocorreria de forma, acho que não é bem informal, mas caberia sim ao presidente da sessão ou presidente da Câmara fazer a convocação, ver a possibilidade de se convocar na hora
disponibilizar, lógico, fazer esse registro em ato para determinar que foi convocado o desembargador tal, para a continuidade do julgamento do processo tal, dentro da mesma sessão, se fosse possível isso no mesmo dia. Acaso não fosse possível, ele já previaria a chamada dele para a próxima sessão. Da possibilidade do secretário, na hora dele determinar que o secretário faça uma chamada ou uma apuração para ver quem poderia se disponibilizar a, na próxima sessão, estar presente para continuar o julgamento desse processo. Acho que não precisa de uma formalidade, de um ato formal. Apenas o registro na ata do julgamento já serviria. Ok, vocês entenderam? Obrigado, Vitor. Obrigado pela participação. Alguém mais? Alguém mais quer se pronunciar, quer falar? Concorda, discorda? Ou... Não, eu concordo com ele, mas é praticamente impossível convocação na sessão, porque os desembargadores, eles nem sempre estão disponíveis. Então, pelo menos lá na secretaria, a gente tem uma dificuldade muito grande para convocar. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz um memorando e sai ligando, batendo de porta em porta para ver quem pode. Mas eu concordo contigo de fazer isso, mas é quase impossível que se consiga, pela experiência que a gente tem. Isso. E essa finalidade, a gente vê justamente, porque, pode falar, não adianta uma adequação em tese se na prática, aquilo não vai se efetivar. Assim, me falta um pouco do conhecimento prático dos colegas, até porque a minha função no tribunal é outra, mas assim, de estudos teóricos, o que me parece é que falta um pouco no regimento, mesmo com essas alterações. Eu acho que essa questão específica, acho que seria melhor tratada se tivessem regras um pouco mais rígidas de como se portar nessas situações, como, por exemplo, você agregar o julgamento de uma Câmara à composição de uma outra Câmara por meio de um sorteio, mesmo que demandasse a suspensão e que isso fosse de alguma forma impositivo ao desembargador que ele participasse. Para não criar, de repente, um determinado entrave, como o senhor mesmo relatou com relação à prevenção do relator, que às vezes fica, não, eu não posso porque eu não sou prevento por esse motivo, o outro desembargador alega também as suas razões, e aí você tem que demandar a um órgão fracionário maior para decidir aquela situação, e isso pode gerar um atraso no processo incalculável. Então, às vezes essa informalidade pode parecer no primeiro momento algo interessante para se resolver as coisas mais rapidamente, mas diante das dificuldades práticas de demanda, você pode ter uma dificuldade ainda maior, pelo que a colega até relatou, da dificuldade de se chamar um desembargador no momento de uma sessão sendo realizada para poder aderir a um outro julgamento. Aí não sei, eu acho que talvez a necessidade de dispositivos mais cogentes, mais fortes e impositivos, com uma sistemática de julgamento nesses casos mais clara e mais forte realmente, obrigando o desembargador, os juízes. Claro, às vezes você pode ver uma quantidade de câmaras que existem, criar uma vinculação entre elas, criar uma sistemática de sorteio, talvez, algo nesse sentido. Obrigado. Qual é o seu nome? Obrigado, Thiago, pela participação, realmente. E é isso que a gente está aqui, para aprimorar cada vez mais, no caso, o regimento interno, de debater e até auxiliar. Muito boa, realmente, a colocação de vocês três. Tem mais gente que irá comentar a respeito disso. A questão, justamente, informalidade, formalidade, ao mesmo tempo que pode gerar celeridade do julgamento nessa questão, da técnica de julgamento divergente, mas pode causar problema justamente na questão da convocação. Então, realmente não é algo assim tão simples, como parece. Então, são questões que passa despercebido, mas se você for analisar com mais acuidade, aí você, opa, como é que vai ser isso? Mas que bom, o importante é que tem aqui já uma sistemática, pode falar. Nessas situações, se há novos julgadores entrando naquela circunstância, então há necessidade também de se abrir novamente a palavra para as partes, sustentação oral. Isso. Então, quer dizer, tudo isso dificulta ainda mais esse processamento. Então, acho que um procedimento mais claro, mais concreto, mesmo que isso demandasse a suspensão do julgamento naquele momento,
para se organizar um novo momento, para que possa vir 2 ou 3 novos julgadores e se fazer novamente a leitura do relatório, a leitura dos demais votos, a própria sustentação oral, eu acho que seria algo mais seguro juridicamente, até para evitar entraves processuais. A gente sabe que os advogados estão aí, estão de olho, né? É verdade. Então, qualquer coisa né? gera alguma incidente. Pode passar aqui, Victor. Uma coisa que a gente até imaginou na época que estava trabalhando na questão do regimento foi de se pensar em substitutos, em fazer depois vir com uma resolução e possibilitar que, de repente, na quinta Câmara, se houvesse essa capacidade, essa providência de julgamento não unânime, fossem substituídos por desembargadores da segunda Câmara. Por exemplo, vincular já a segunda Câmara à substituição, ou, na verdade, não é a substituição, mas a convocação para que viesse participar. Pensou-se nisso, mas a verdade foi que a gente não chegou à conclusão se isso seria viável perante os desembargadores, porque vincularia eles. Entendeu? Eu entendo a preocupação de fazer uma norma mais congente para que dê efetividade a essa regra e retire essa possibilidade de ser menos formal. Mas é complicado até para se fazer isso, de certa forma. Até por questões, às vezes, de por coincidência, acabar gerando impedimento ou suspeição. Por exemplo, um processo que está sendo julgado e é julgado de forma não unânime, aí eu vou convocar um desembargador do outro colegiado e, de repente, esse desembargador é impedido ou suspeito pelas partes. É uma complicação ainda, tem todas essas circunstâncias que estão sendo vistas. Uhum. Pode se tornar, digamos assim, um artifício mesmo de você criar uma possibilidade de atraso em toda a dinâmica do processo devido a toda essa circunstância. Eu não sei se foi pensado nisso e se havia possibilidade de criar cargos de suplência da Câmara. Eu não sei porque é complicado, porque os desembargadores eles têm um número exato. Isso. Né? Eu não sei se a possibilidade de juízes convocados ou coisa assim, como suplentes, digamos assim, havendo essa necessidade, seriam convocados especificamente para aquele julgamento. Eu não sei também se haveria, enfim, todo um estudo relacionado a isso. Né? Isso. Você verifica então que é uma inovação que aparentemente ela não é tão simples assim, né, nos tribunais locais. Né? Não sei no STF, no STJ, né, mas se bem que no STF, desculpa, tem os embargos de divergência. Lá eles suprem, né, através de embargos de divergência. Então, né, esse pepino ficou para os tribunais locais, como resolver. Tá? Obrigado pela participação. A outra questão que não sei se o tempo permite, mas colocaria de uma forma bem rápida, né, que eu achei assim, interessante, seria a eficácia ex nunc ou ex tunc, como nós falamos dos precedentes ou súmulas. Né, que partindo da premissa de que o artigo 929, ele trata ali que os juízes e tribunais vão ficar vinculados, né, aos precedentes, em seus incisos, consagra uma série de precedentes vinculantes e torna súmulas atualmente persuasivas em súmulas com eficiência vinculante. Essa expressão persuasiva é utilizada pelo Daniel Assunção, né? Então, ou seja, existe precedentes, existem súmulas que não são vinculantes, são apenas persuasivas, né? Como ele coloca, né? E como é que você vai trabalhar com esses precedentes que passam a ser vinculantes, essas súmulas que não são vinculantes, mas têm eficiência vinculante, né? Quais os precedentes criados e as súmulas editadas vão ser acolhidos pelos tribunais, levando em consideração a vigência do novo CPC? Foi dia 18 de março, né? 18 de março. Aí, ou seja, na prática, esses precedentes vinculantes, essas súmulas, antes vão se aplicar aos casos, né? Ou não se aplicam? Então, é uma discussão também aí que está na doutrina isso aí. Né? Vai ter efeito ex nunc, ex tunc, sabendo que existe, ele chama umas súmulas zumbis, né? Ele diz que nem já são verdadeiros mortos-vivos aí, estão aí, né, no STJ, STF, né? Então como é que se vai trabalhar isso, né, nos precedentes que chamam a brasileira? Então é outra questão que ele coloca, no caso, isso aqui essa discussão que eu achei interessante, mas que é para a gente pensar e que vai ter muita discussão ainda, que
a forma mais coerente seria o efeito ex nunc, ou seja, não retroagir. Então, a partir do novo código, né, aqueles precedentes que forem surgindo com o novo código, o novo CPC, eles vão ter aplicação para os casos já futuros, né? Essa que é a intenção. Então, os casos passados, né? Não sei como o STJ está se posicionando em relação a isso. Então, é outra questão, né? Se a partir da vigência. Parece que é a partir da vigência, né? Então, está aberto aqui para mais colocações, né? Se alguém tiver, né? Então, foi assim que eu achei interessante colocar para vocês. Okay. Então, quero agradecer. Tá, aqui a oportunidade, agradecer a paciência de vocês até esse horário, mas eu creio que, né, essa discussão final, que é o mais interessante, gente, o mais interessante é o debate, né, veio aqui, né, melhorar, né, essa apresentação, tá? Não era tanto dar tanta ênfase à questão recursal, que não era uma aula de recursos, né, em si, mas tentar cotejar um novo CPC com regimento interno. Isso apenas é um pingo de água aqui que foi colocado, né, e tantas outras questões que, conforme a gente vai vivenciando, né, como a colega colocou na secretaria esse caso, né, então, né, como colocou aqui o Vitor e o colega, e a intenção é essa, a gente procurar refletir a respeito, né, das questões jurídicas que estão aí sendo discutidas, né, com esse novo CPC, implementar, né, aqui na nossa segunda casa. Né. Agora vocês vão voltar para a primeira casa de vocês, né, o lar de vocês. Obrigado, boa tarde.